aqui de Maringá. Eles foram para uma viagem missionária na Índia. Eles já chegaram lá na Índia, já, inclusive hoje já estão em atividades, né? Chegaram no hotel, já estranharam a primeira refeição, não conseguiram se adaptar à primeira vista com a quantidade de pimenta que havia na alimentação, mas aí a missionária Cristina fez uma alimentação com menos pimenta para eles, né? E ele manda um abraço a todos os irmãos, pede as nossas orações. Hoje, durante o dia, eles já visitaram 2 localidades onde tem pontos de pregação, que é como uma congregação lá junto com o pastor Peter, e eles estão muito animados, os irmãos também muito animados de revê-los. O pastor Robson testemunhou que foi uma viagem muito tranquila, ele estava um pouco preocupado, né? A gente não fala muito, até porque ele não é muito chegado que fala isso, né? Mas ele tem um problema sério de pressão, né? De repente a pressão dele assim sobe lá em cima, bem no alto, e aí ele sofre bastante. E quem já viajou assim bastante horas de avião, sabe que isso é um desencadeador de muitas dificuldades fisiológicas no ser humano. O organismo sofre bastante, né? Você está andando assim, já teve essa experiência? Você está andando de ônibus ou de carro, aí de repente em determinada altura da viagem dá um estalidozinho assim no ouvido, né? Você sente uma pressão, e isso quando você passa de 300 metros acima do nível do mar, daquilo que você está acostumado. Aí quando você está um pouco mais acima, 400, 500 metros acima do nível do mar, aí volta diminui aquela pressão no ouvido, e aí seu ouvido vai acostumando. O caso é que quando você está a 8, 10 mil metros de altura, aí a coisa muda totalmente, né? Há pessoas que sofrem muitíssimo com dores de ouvido e tudo mais, mas não estou falando isso para assustar os irmãos, não. Para os irmãos ficarem com medo de viajar de avião, nada disso. Pelo contrário, para os irmãos entenderem que para quem sofre de pressão alta, quando vai passando essas quantidades rapidamente, né, muda rapidamente e drasticamente, é comum sofrer alguma alteração. Mas ele foi muito tranquilo, graças a Deus, Deus está sendo com eles, e eu tenho certeza absoluta que grandes coisas o Senhor vai fazer com os irmãos ali na Índia, a partir dessa visita missionária que a igreja aqui de Maringá foi fazer, representada pelo pastor Robson, o pastor Antônio Sutir, o presbítero Valdecir. E também da cidade de Cascavel foi o pastor Luciano, né? E se encontraram por lá, e Deus está fazendo grandes coisas no que se diz sentido ao despertamento da igreja. Eu já estive no campo missionário e eu sei da importância de você receber o apoio da igreja que lhe apoia. Uma carta que recebi assim, bem escrita, direcionada a mim, fez muita diferença. Vocês imaginem então os irmãos lá agora estarem recebendo a visita dos pastores, o impacto que causa isso na vida desses amados irmãos, né? Mas nós estamos muito felizes por isso, e eu quero convidar os irmãos para louvar a Deus juntamente conosco. Não sei se eu perguntar para o Tiago se chegou aí para você. Chegou, né? Eu vou te pedir um favor, Tiago, adianta sempre a próxima, que nós estamos sem cópia aqui, não foi possível imprimir a cópia para os irmãos aqui, aí você coloca sempre meio adiantadinho ali para não se perderem aqui, beleza? Como diz o irmão Tiago, né? Vamos estar em pé, e já em seguida eu quero convidar você para nós fazermos uma oração em favor do pastor Robson e dos irmãos que estão ali na Índia. Nós assumimos o compromisso com eles, há um grupo de irmãos que estão jejuando em favor dessa viagem, e deixe-me recordar os motivos de oração que nós estamos orando, para que Deus trabalhe de uma forma espetacular no coração dos nossos irmãos indianos, despertando eles para um maior compromisso com o Evangelho ali. Nosso desejo é que a partir dessa visita missionária, muitos outros irmãos que hoje são novos convertidos, venham a se tornar ministros do Evangelho, pastores ali na Índia. E que a partir disto então, que tanto o despertamento ocorra lá na Índia, como aqui para nós também, né? E nós vamos estar orando, visto que é uma região onde o povo hindu e os radicais islâmicos, eles cometem muitas atrocidades contra os cristãos,
e as leis do país, né, as autoridades fazem de conta que não estão vendo, embora dizem haver uma certa liberdade religiosa, mas quando é contra cristãos eles se escondem nesse assunto, não se pronunciam, retardam algumas coisas. Vamos estar orando também, porque a alimentação ali, para quem não vive ali, é muito fácil de dar algumas disfunções orgânicas aí, né? Muitas bactérias, muitos vírus naquelas regiões, embora houve todo um cuidado de vacinação e tudo isso mais, mas os irmãos sabem que o inimigo nessa ocasião vive buscando aí uma situaçãozinha para fazer maldade em algumas situações, né? Há muitos feiticeiros ali também que procuram envenenar a comida de missionários quando estão ali, mas o nosso Deus é um Deus que atende às nossas orações. Nosso Deus é um Deus que ama missões, e foi Ele quem colocou no coração desses irmãos de irem até esse lugar, e se Ele os enviou até lá, Ele vai estar guardando, e nós vamos estar aqui em vigília orando em favor do nosso pastor. Para fazer essa oração, quero convidar aqui o pastor Silas Grisante, que estará fazendo essa oração juntamente com todos nós. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti pela Tua grandeza, pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela vida dos Teus servos, que o Senhor o tenha levado até aquele país, aonde estão ali, Senhor, glorificando o Teu nome e fazendo a Tua vontade. Que a Tua bênção seja sobre eles, acompanhando eles em todos os momentos de sua vida, livrando-os de todo mal, protegendo, usando, Senhor, eles poderosamente. Que cada pessoa que eles conversarem e que ainda não conhece o Teu amor verdadeiro, que através deles possam conhecer e que eles possam ganhar almas para o reino do Senhor naquele lugar. Também abençoando o missionário Peter daquele lugar e todos os demais que ali estão, Senhor. Nós confiamos no poder da Tua palavra. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo é aquele que sempre cuidou dos Teus servos aqui e está com eles ali também, para proteger, para livrar, mas para usá-los, Senhor, nas Tuas mãos, para que eles possam pregar mensagens poderosas, e que essas mensagens ali pregadas possam surtir um efeito maravilhoso, um efeito de cura, um efeito de libertação, ó Deus, e que os Teus filhos daquele lugar possam receber, Senhor, a unção do Teu Espírito, possam receber o perdão, possam receber a salvação, pois o Senhor é o Deus poderoso, e nós intercedemos neste momento, nós clamamos, Senhor, em favor dos Teus servos nesta viagem. Abençoa, Senhor, bem como também nós que aqui estamos esta noite neste culto. Venha derramar o Teu poder sobre as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, ver a glória do Senhor sendo derramada. Salva, Senhor, cura, Senhor, e batiza com o Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero que valorize o que você tem. Você é ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante
e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um. Aleluia. Você pode olhar para o irmão que está ao seu lado e enxergar algum valor nele? Você pode enxergar alguma coisa de boa nele? Dá uma olhadinha assim. Talvez você não consiga enxergar alguma coisa assim de extraordinário, mas aí está diante de você uma pessoa única e especial que Deus colocou neste mundo. E você faz parte dessas pessoas que são únicas e especiais. Às vezes o ser humano não consegue enxergar o que tem de melhor em você, mas Deus, Ele enxerga o que tem de melhor. E as fraquezas, Ele nos ajuda, conforme diz o apóstolo Paulo, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós na nossa fraqueza. E nós estamos aqui nesta noite para entregar ao Senhor tudo que nós somos, tudo que nós temos. E se tiver difícil, se tiver impossível, o Senhor nessa noite coloca uma unção sobre a sua vida. Ele restaura a sua fé e mostra um caminho de esperança e fé. E você nessa noite vai poder dizer o que diz essa canção que nós vamos cantar aqui agora. Se o mar não se abrir diante de você, você vai andar por cima das águas, rompendo em fé, no nome do Senhor Jesus. Cantemos juntos. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás uma chance, Senhor, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais em Tua presença, ó Pai. pouco mais. Oh, aleluia. As montanhas e vales, desertos e mares, Eu sei que me leva mais perto de Ti. me levam mais perto de Ti. Diga assim agora: Minhas provações não são maiores que o meu. o nosso Deus é maior que as Tuas provações. O nosso Deus é maior que nossas lutas. Aleluia. Caminhar.
e diante de ti não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre. Então crê nessa noite em Deus, aleluias. Rompendo em fé, Oh Senhor, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. vou lutar e vou plantar e vou vencer. Plantar e colher, Porque a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Senhor, Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. a cada dia, Senhor, aleluias. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Você pode levantar sua mão neste momento e glorificar ao Senhor por todas as vitórias que Ele já te deu. Você está aqui nesta noite, meu irmão. É uma prova grande de que o Senhor te ama. Uma prova maravilhosa de que você é uma pessoa vitoriosa. Muitas coisas tentaram impedir você chegar até aqui, não é verdade? Muitas coisas. Mas o Senhor te conduziu até aqui. Muitas seriam as possibilidades de nós não chegarmos até aqui. Nós chegamos aqui, irmãos. E se nós aqui estamos, é porque Deus tem algo de especial nas nossas vidas. E se nós aqui estamos, é porque a nossa alma e o nosso espírito tem desejo de adorar ao Senhor e de proclamar que Ele é soberano, de que Ele é poderoso. E nós vamos cantar essa canção nesta noite, dizendo isso. Abra o seu coração, faça essa oração cantada juntamente conosco, nesta oportunidade. Aleluia. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Nós declaramos, Senhor. Tudo que existe Todas as acontece, dificuldades, o Senhor está tu conosco. sabes muito bem. Ações de graça, Senhor, porque o Senhor nos ama. Tu és tremendo, Declaramos, Senhor, e reconhecemos. e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, Tu és soberano
sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Ele é grande. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia. Existem algumas pessoas que dizem assim, que Deus até existe, mas Ele é alguém que criou com tanta sabedoria e depois liberou a sua criação e deixou por sua própria conta. E algumas pessoas até fazem alguma oração seguindo assim essa linha, né? Ah, Senhor que está lá no céu. Ah, Senhor que está lá longe. O Senhor está lá no trono. E vai colocando Deus longe, longe. Mas por toda a grandeza dEle, por maior que Ele seja, por mais poderoso que Ele é, Ele se importa com você. Talvez você veio aqui se sentindo pequeno, se sentindo, quem sabe, até rejeitado, incapaz diante das circunstâncias, mas o Senhor se importa com você. O Senhor se importa com você, meu irmão. E porque Ele se importa com você, Ele está trabalhando nessa noite para que o seu coração, que dentro da sua mente, esteja agora os modelos, os moldes, as possibilidades da fé estejam sendo alargadas. Você crê que isso é possível? O Senhor se importa com você. Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele providenciou um meio para que você, em todos os momentos, possa dizer, por mais difícil que seja a circunstância, eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus, Senhor nosso. Se você crê dessa forma, cante conosco essa canção que diz que tudo é possível no Senhor. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Mais uma vez, eu creio que tudo é possível e que nada
para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Declare junto comigo. Basta uma palavra tua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Esse antigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. Aleluia. Se você declarou isso com fé, crendo que o Senhor é capaz de fazer tudo isso em sua vida, dê uma salva de palmas, Senhor. Enquanto você faz isso, declare a sua grandeza. Diga que Ele é digno, que Ele é soberano, que a Ele pertence a honra, a glória e o poder. Ainda em pé, abra sua Bíblia comigo, no livro de Neemias. Nós estamos ministrando a palavra do Senhor com base neste livro, de algumas terças-feiras, e o Senhor tem nos dado algumas lições maravilhosas, diante daquilo que Neemias fez, do desafio que Deus lhe proporcionou, e hoje não será diferente. Mais uma lição importantíssima, que nós queremos aprender junto com o irmão Neemias. Aleluia. Está feliz de estar na casa do Senhor, meu irmão? Amém? Todos aqueles que encontraram Neemias, capítulo de número 4, digam glória a Deus. Aleluia. Nós lemos parte do capítulo 4 na última terça-feira, então nós vamos ler agora a partir do versículo 7 até o versículo 14. Diz assim: Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntando-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moravam, subiram contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas e suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Até aqui, pode tomar o vosso assento. Louvado seja o nome do Senhor. Na lição passada, nas lições que nós aprendemos com Neemias na terça-feira anterior, nós aprendemos a respeito
de coisas importantes que nós precisamos fazer. Levantar qual é a extensão e a gravidade da realidade da crise que se enfrenta, de acordo com a realidade, agirmos de forma estratégica e buscarmos fazer alguma coisa, ir de encontro com isso. Saber que o Senhor é aquele que está conosco, agir com prudência. E na lição de hoje, que nós queremos compartilhar com os irmãos, eu quero falar de uma coisa muito interessante que acontece constantemente na nossa vida. Todos os dias nós lutamos muitas batalhas, mas existem algumas batalhas que são invisíveis. Existem algumas batalhas que a outra pessoa, por mais sensível, por mais perspicaz que seja no conhecimento humano, por mais atencioso que seja, não consegue enxergar a sua verdadeira extensão. É aquela batalha que nós lutamos contra nós mesmos, por causa das notícias que nos chegam, por causa da realidade que às vezes nos parece tão mais feroz do que de fato elas são. E isso causa algumas situações para nós e nos leva a um sentimento que é ruim até de falar nele, não é? Que é o tal do desânimo. O desânimo é uma coisa terrível. Ele rouba o que nós temos de melhor em nós. Ele rouba a nossa criatividade. O desânimo rouba a nossa inteligência, anula as nossas forças físicas. O desânimo é como que se fosse uma cadeia invisível que nos prende dentro de nós mesmos. E é muito difícil para um ser humano desanimado conseguir aproveitar a menor das oportunidades que seja. Quando eu digo menor, eu estou dizendo em força de reação, em força de atividade que ele tem que realizar. Muito difícil isso. E com base nessa leitura que nós fizemos aqui, eu quero compartilhar com os irmãos algumas maneiras que nós podemos, e eu não quero ter a vaidade aqui de esgotar de forma nenhuma esse tema, mas algumas coisas que nós podemos fazer, algumas ações, algumas atitudes que nós podemos tomar para nós vencermos o desânimo. Veja, por exemplo, aqui nesse texto. Eu disse que o desânimo, ele rouba a nossa inteligência, ele rouba a nossa criatividade e ele nos amarra dentro de nós mesmos. O desânimo é uma coisa terrível. Ele vem de diversas maneiras. E nós vamos identificar algumas formas nessa noite aqui que o desânimo pode chegar na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família. O texto que nós acabamos de ler, ele diz que os inimigos, os adversários do povo de Deus, eles ouviram que o povo de Deus estava progredindo na tarefa que estava fazendo. Que esse povo agora estaria ficando em uma posição de destaque. E é lógico que nem todo mundo fica feliz com o seu avanço, com a sua prosperidade, com o seu destaque na vida profissional e seja lá de que forma seja. Nem todo mundo se alegra disso, não é assim? Por exemplo, nosso irmão Lucas Grisante, quando chegou aqui em Maringá, ele compartilhou que o sonho dele era trabalhar em uma rádio comercial como locutor. Quando ele chegou e comunicou, pastor Daniel, estou praticamente empregado. Fiz uma entrevista muito promissora. A minha alegria não é do mesmo tamanho da do pai dele, o pastor Silas. Tampouco é do mesmo tamanho da do irmão Lucas. Mas para mim foi uma grande alegria ver alguém que luta para chegar em um local e ele chega. E eu falei uma palavra profética para ele. Não é? Falei, aproveita aprender tudo que você puder aí, que depois Deus vai te colocar num outro lugar. Que hoje ele trabalha numa rádio secular, mas ele tem vontade de fazer o que ele faz, mas numa rádio de segmento evangélico. E eu acho que essa alegria aí não demora tantos anos assim, né? Os irmãos liberam uma palavra profética assim para a vida do irmão Lucas, amém? Amém. Então agora que vocês fizeram isso, o dia que ele falar assim, irmãos, lembra naquela quinta-feira que vocês falaram amém? Graças a Deus, você vai conseguir se alegrar com isso. Mas existe um tipo de gente que ele não quer ver as pessoas progredirem. Existe um tipo de pessoas que ele quer ver o outro sempre abaixo dele.
Eu tive a felicidade de conhecer pessoas muito boas ali em Portugal e na Espanha. Mas alguns tinham um problema, que se o colega que estava trabalhando com ele ali na mesma empresa, naquele mês, fizesse 1 hora extra a mais e ganhasse 5 euros a mais que ele, acabava o mundo. Ele ia fazer de tudo para no próximo mês o colega de trabalho não ganhar 5 euros a mais que ele. Ao invés de ele fazer diferente, né? Eu também vou ganhar 5 euros a mais. O mês que vem não, ele começava a sabotar o trabalho do colega, a fazer coisas difíceis para isso. Os amonitas, os asdoditas e os arábios começaram a fazer isso com o povo de Israel. Quando alguém se interpõe entre você e o seu sucesso, pode ter certeza que não demora muito. Um sentimento vai pintar aí dentro do teu coração e na tua mente. Não vai demorar muito. Você vai ouvir uma palavra que vai te magoar, que vai mexer negativamente com o seu sentimento. E você vai se levantar um dia e você vai em direção ao banheiro, você vai olhar para a escova de dente, vai olhar para o creme dental, vai olhar para a torneira e você não vai ter ânimo para colocar o creme dental na escova, para abrir a torneira, para enxaguar a sua boca e para escovar o dente. Aquilo que você faz todos os dias. Alguém já passou por isso alguma vez aí? Então você sabe do que eu estou falando. Aí você vai chegar e vai se assentar à mesa do café, e você vai olhar para a garrafa de café, para o bule, para o leite, para a frutinha que está ali na mesa, para o pão, e eles vão estar ali, ansiosos, esperando por você, se eles fossem seres animados, né? E você vai olhar para eles, você vai até beliscar uma ou outra coisinha, mas parece que não tem o mesmo sabor. O desânimo chegou na tua vida. Aí você com muito esforço vai se levantar, e o relógio vai estar dizendo, vai para o trabalho, vai para o trabalho, vai para os afazeres, e você sai, e já não sai mais andando ereto, já não sai mais, né, peito para cima, barriga para dentro, e o ombro, e olhando o horizonte, já joga o ombro para baixo, e vai assim quase que arrastando as pernas, parece que alguém vai te empurrando contra a tua vontade. Quando alguém se interpõe diante do seu projeto que está dando certo, e ele faz tudo para sabotar, você tem tudo para ficar desanimado. Você tem tudo para ficar desanimado. Quando você começa uma obra a todo vapor. Eu estava vendo o Jonas, numa luta que ele está tendo aí, para fazer o ensino médio pela segunda vez, né, que ele já fez uma vez lá na Espanha e está fazendo aqui de novo. Aí tem dia que ele vai animado para frente do computador e lê uma coisa e lê outra, pega o caderno e toma nota. Tem outro dia que você tem quase que empurrar o camarada. Vamos, rapaz, vai. E eu até escondi o certificado que ele trouxe de lá, né? Que é grande, aí escondi dele, porque parece que quando ele olha para aquele negócio e vai estudar, parece que em vez de ficar animado e falar, consegui uma vez, eu vou conseguir de novo, parece que o desânimo vem sobre ele. Quando você começa alguma coisa, você começa a todo vapor. Como começou esses irmãos aqui trabalhando. Eles arrancam o entulho de um lugar e vão carregando os entulhos. Aí de repente vem uma outra equipe atrás e restaura aquele lugar. E eles vão mais à frente, vão arrancando os entulhos e vão limpando aquele lixão que está ali. E os outros vêm fazendo e restaurando. Só que daí chega um momento que você descobre que você é um ser humano. Que você não é um super-humano, você é só um ser humano, que a sua força, ela tem limite, que o seu vigor tem limite, que quando chegar na última hora do dia, você não está com a mesma força, o mesmo embalo das 8 horas da manhã, e aconteceu isso com os nossos irmãos. Às vezes, nós estamos numa empreitada, enfrentando uma luta, e nós não paramos por um instante, para nos congratularmos com a vitória parcial que nós já tivemos, e nós estamos olhando à frente a dificuldade que nós ainda não vencemos. Aqueles irmãos começaram a olhar os montes de entulho que eles tinham que retirar,
e eles se esqueceram de parar por um instante, respirar e olhar que atrás deles, uma grande parte do muro e das portas já haviam sido restauradas. Quando nós, irmãos, nos deixamos ficarem sufocados pela luta do amanhã, e do depois da manhã, e do mês que vem, e do ano que vem, e que daqui 10 anos isso, e daqui 20 anos aquilo outro, e nós não paramos, e não respiramos, e não agradecemos a Deus, e não nos congratulamos com as vitórias do ontem e do agora, nós estamos fadados a ficarmos desanimados. Mas da parte do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui para compartilhar essa lição com os irmãos. Vença o desânimo, meu irmão, nesta noite, sabendo que você está aqui, porque você é uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. É Ele quem te dá vida, é Ele quem te dá força, é Ele quem tem te dado saúde, é Ele quem tem colocado as pessoas certas no seu lado e no teu caminho, e por isso você está aqui. Mas pastor Daniel, e o que tem por vencer? Não se preocupe, irmão. Venceu ontem, não venceu, pastor? Vai vencer amanhã também. Vai vencer. Repita comigo assim: Senhor Jesus, obrigado por eu estar aqui hoje. Eu estar aqui hoje, Senhor, é porque o Senhor segurou as minhas mãos, e em Ti eu sou mais que vencedor. Toma posse dessa palavra, porque tem um monte de entulho pela frente ainda. Tem, mas nós vamos tirando. Nós vamos tirando o entulho, nós vamos limpando o caminho, e você não precisa ficar preocupado não. Eu não sei se você já teve o privilégio de tirar entulho. Oh, coisa terrível, meu irmão. Se você pega uma pá, a pá não entra direito, bate num pedaço que é tudo desigual, não é? Coisa boa é você mexer com areia e terra, de preferência terra limpa, né? Você pega uma pá, você pisa nela, ela entra toda, você pega de pontinha, pega com a pá cheia, lotada, rapidinho você vê o serviço render. Mas você vai pegar entulho, não tem como. Você vai com toda vontade assim naquele monte de entulho, e aí voa caco de tijolo para lá e pedra para lá, não sei para onde. Não adianta você colocar força exagerada para mexer com entulho. Tem que ter paciência, e é com jeito, não é com muita força. Quantos já tiraram entulho do quintal aí alguma vez? Opa! Quantos estão tirando entulho da sua vida espiritual, no dia a dia? Então é com carinho, é com jeito, não é, pastor Silas? Não adianta ir de qualquer jeito, né? Eu já fui encarregado de obra, e aí você coloca algumas pessoas para trabalhar, e aquelas pessoas que nunca trabalharam, eles querem mostrar serviço, né? Aí você vê, principalmente aqueles que estão necessitados de trabalho. Você vê aquele pessoal que vem forte, e ele pega uma pá para mexer com entulho, sai de perto. Ele gruda aquela pá assim e voa caco de tijolo para lá, caco de coisa para lá, madeira, prego, pedaço de ferro, principalmente se for uma demolição. Aí ele trabalha 20 minutos, começa a suar e olha para aquele monte de entulho. E o desânimo quer vir, mas ele sabe que ele tem que continuar trabalhando porque ele precisa do trabalho. Algumas pessoas no dia seguinte não voltam. Deus nesta noite está colocando uma pá na tua mão, e Ele está querendo te ensinar uma lição muito especial, meu irmão e minha irmã. A lição de que diante do trabalho a fazer, não é ser apavorados, não é querer empenhar toda a nossa força, mas é um pouquinho de cada vez, Sabe como é que se vence arrancar entulho? Você leva a pá. O que veio, você coloca ali no carrinho do transporte, leva ela de novo. Ah, mas veio só 2, 3 pedrinhas. Tirou 2, 3 pedrinhas e coloca ali. Daqui a pouco você pega um outro lugarzinho ali mais macio e você enche a pá. Você vai indo, você vai vencendo. Às vezes vai vir só um toquinho nessa pá, mas você está tirando. É de 1, é de 2, é de 3, é de 5. Vença o seu desânimo, vença o seu desânimo. Não permita que o desânimo chegue em você. Ah, mas que monte que eu tenho. Fala assim, mas eu já tirei uma boa quantidade. E os irmãos desanimaram, ficaram ali. E eles olham e dizem assim, olha, os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro.
Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Uma mãe falando assim: meu filho já não me escuta mais, mas o traficante não precisa nem chamar ele, nem falar com ele. Eu vejo aqui alguém que está passando por uma dificuldade na sua família, que está querendo entregar os pontos e dizendo assim: ah, não tem mais jeito. Alguém que está olhando para um monte de dificuldade e não está conseguindo enxergar a possibilidade. O trabalho é árduo, mas você vence um pouquinho de cada dia. Eu vejo aqui um empresário que foi bem sucedido e que hoje está em dificuldades, e vem um dia e chega 2 fornecedores cobrando no dia seguinte 3 fornecedores, mas as pessoas a quem ele vendeu ainda não lhe pagaram, os cheques não foram compensados, os boletos também não, e o recurso que ele tem já está se esgotando, e ele está olhando para o final do mês, e está vendo que as contas estão aumentando para ele pagar, e ele sabe que no próximo dia 5 ele tem que pagar os seus funcionários, e agora eu vejo um empresário que começa a dizer: está difícil, não vou conseguir, não vai dar ser possível, eu vou parar, eu vou embora, eu vou deixar tudo. Mas olha a palavra aqui, o que dizem. Disseram, porém, os inimigos: nada saberão disso. Além deles estarem desanimados, os inimigos ainda criam uma outra estratégia. Vamos entrar no meio deles e gerar mais confusão. E confusão desanima. E nós vamos matar eles. Vamos sabotar o trabalho. E vai parar a obra. Nós vamos às últimas consequências para isso daí. Eu não sei se você já percebeu isso, mas o trabalhador que vai de bicicleta para o trabalho, naquela época do mês, que ele não tem dinheiro, fura o pneu, estoura a câmara de ar, aí rebenta a corrente da bicicleta, entorta o aro, isso quando não roubam a bicicleta dele. Ou não é assim? Você faz um compromisso, e aí o seu carro rompe com as mangueiras. Você está estacionado em um lugar, alguém vai, bate no seu carro e vai embora correndo para não pagar o prejuízo. Você vai fazer uma visita e entra um pedaço de madeira na ventoinha do seu carro e queima o motorzinho, estoura 2 pneus do seu carro. Aí você pensa que é só os 2 pneus, aí tem mais alinhamento para fazer, aí você vai lá e negocia: não, agora parcelado eu consigo. Aí queima mais alguma coisa no seu carro, e aí você fica: e agora? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? É um monte de entulho, meus irmãos, que nós temos que continuar tirando. Não desanima, olha para frente, olha para Cristo, agradeça a Ele pelas vitórias que você já teve. Para o trabalhador que está nessa situação com a sua bicicleta, glória a Deus, porque eu não vou para o meu trabalho de a pé, eu tenho uma bicicletinha para ir. Para você que tem um carro e que está agora tendo que pagar dívida e ter que parcelar o conserto dele, glória a Deus, porque Deus te deu um carro para você cumprir os seus compromissos. Para você que está chorando pelos seus filhos, glória a Deus pelo filho que Ele te deu. Tem muitas pessoas chorando e não conseguem ter um filho, ou o marido ou a esposa é infértil, já gastou dinheiro para fazer uma fertilização in vitro e não consegue, mas o Senhor te abençoou com o seu filho. Não desista, continue lutando por ele. Para o empresário que só está vendo dificuldade, glorifique o nome do Senhor, porque você tem credores, eles estão te cobrando agora, mas eles estão te cobrando, significa que eles confiaram em você um dia, e eles abriram as portas das mercadorias, da matéria-prima que você precisava para produzir, e o Senhor é com você. Continue produzindo, você vai vencer. É possível, irmão, é possível. Está difícil, tá, você está exaurido, descansa um pouquinho, respira fundo,
Talvez esse momento é o momento de você curvar a sua cabeça, dobrar o seu joelho, abrir a palavra do Senhor e falar: Senhor, eu só estou vendo entulho na minha frente, mas agora eu preciso ouvir a sua voz. Fala comigo, Senhor, me direciona, fale um pouquinho com o Senhor, porque até mesmo nesse momento, é um momento precioso para nós estarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quando todas as coisas, irmão, se mostram impossíveis, é importante nós entendermos isso. Olha aqui, o que o irmão Neemias faz? Então, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos. O Senhor é grande, irmão. Lembra que nós cantamos aqui? Ele é grande, mas Ele se lembra de você. Ele é poderoso e Ele se lembra da tua fraqueza. Ele é dono de todo ouro, de toda prata. Ele é dono de todo o universo. Mas Ele está ali olhando para você e Ele quer ter a sua companhia. Ele quer ter comunhão com você. O que eu faço então? Lembra de uma coisa, meu irmão. No momento de dificuldade é importante nós reunirmos a família. O desânimo é assunto de família, irmão. Porque se a esposa vê que o marido está desanimado e ela não faz nada para animá-lo, daqui a pouco o desânimo pega ela também. E aí, daqui a pouco foi o filho, aí se tem o avô, a avó que mora junto também fica desanimado, e daqui a pouco o desânimo se transforma numa depressão, e aí a coisa fica mais complicada. Mas é interessante nós entendermos isso, irmão. Vá para os lugares mais baixos, olha onde está aberto, começa a criar agora uma linha de proteção. Pegue as armas que você tem disponíveis, use-as, afugente o adversário, afugente ele. Há um moço que diz assim, que nenhuma guerra aconteceria nos campos de batalha, se ela não começasse antes nos corações. Mas também diz assim, o soldado que é invencível no campo de batalha, é aquele que quando ainda em treinamento, ele está olhando para a sua arma e está dizendo: essa arma me torna invencível. Eu vou lutar, eu vou conquistar. Essa arma é a extensão do meu braço, essa arma é a extensão do meu poderio, e essa arma me torna mais poderoso. O que é que nós temos que agir então, meu irmão, nesta oportunidade? Eu quero dizer para você que existe uma arma poderosa que nós temos que usar a nosso favor. Tem muita gente entrando em depressão, em dificuldade, porque está fazendo coisas sem consultar a palavra do Senhor, está tomando decisões sem falar com o Senhor, está mudando coisas, está mudando de cidade, está fazendo projetos e não pergunta nada para as pessoas que vão caminhar junto com ele. Você é casado? Compartilhe os projetos que Deus está colocando no teu coração com a tua esposa, ora junto com ela. Você não é casado, mas você tem um pai, tem uma mãe, converse com eles, diga para ele o que você deseja, o que é que Deus está colocando na tua vida, e você vai ver que as coisas vão ser boas. Eles vão orar com você, vão orar por você, vão te dar novas ideias, vão expandir as ideias que você já tem, e o Senhor é com você, meu querido. Eu quero que você entenda disso. E ele diz: inspecionei. E aí entra de novo uma questão da lição da terça-feira passada, né? Não basta fazermos, precisamos fazer e inspecionar como é que está saindo. Hoje, antes de você se deitar para dormir, faça uma inspeção em você mesmo. Tem pessoas que para fazer isso, vai lá no espelho dentro do seu banheiro, e aí olha para aquela pessoa bonita, inteligente, abençoada, que está sendo refletida a imagem dela diante dele, e começa a conversar com ele mesmo. Eu não sei qual é o método que você usa. Outros fica num cantinho sozinho e começa a meditar
e a recordar das coisas que aconteceram durante o dia, na semana, o que ele já conseguiu. O fato é que você precisa fazer uma avaliação. Como é que está a tua vida? Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua convivência com seus amigos e familiares? Como é que você está na sua jornada profissional? Se você já chegou no auge, se o que você está fazendo está inspirando as pessoas a depositarem credibilidade em você, se o que você está fazendo está atraindo as pessoas pela qualidade daquilo que você faz, se você está agindo com eficácia, se você, diante do poder que já está sendo colocado diante de você, se você não está sendo uma pessoa mesquinha, se você continua humilde, se você continua fiel aos seus amigos, precisa fazer uma inspeção. Você precisa olhar o que é que você já fez, se está bem feito, e o que é que você precisa fazer. Não pare no meio do caminho, continue lutando, erga sua cabeça e saiba que as adversidades, elas virão mesmo, e elas fazem parte da nossa vida, mas o Senhor Jesus Cristo já tinha nos avisado que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse assim, tem de bom ânimo, e aí está, meu irmão, a lição que Neemias compartilha conosco. Tenha ânimo, você não está sozinho. Ele diz assim, recorra à tua memória e lembre-se do Senhor. Você pode ser pequeno aos olhos dos seus inimigos, mas o Senhor está com você. Você pode ser frágil aos olhos da adversidade, da crise que você está passando, das pessoas que estão te enxergando, mas o nosso Deus é grande, Ele é temível, e Ele é que peleja as nossas lutas. Ele está conosco. Você não está sozinho, irmão. Você não está sozinho, irmã. O Senhor está com você. E a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Portanto, o que você precisa fazer? Fazer algo que o Senhor se alegre com você. Fazer algo para o Senhor se alegrar de você. Quero te convidar a estar em pé neste momento. E nós vamos orar neste momento. Juntos, uns pelos outros. Mas lembra, meu irmão, se alguém se interpôs entre você e o projeto que o Senhor colocou no teu coração e era o seu sonho de vida, se assusta não. O Senhor peleja por você, e Ele vai sempre te avisar do perigo. Se você está se sentindo fraco, cansado, saiba de uma coisa, meu irmão, o Senhor, Ele vai implantar a paz no teu coração e na tua mente, e você vai poder deitar, descansar, e as suas forças serão renovadas, porque a promessa do Senhor é essa: os que confiam no Senhor correrão sem se cansar, a sua mocidade se renovarão como a da águia, e essa é a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Quero dar com você nesse momento, e eu sei que o Senhor tem para nós uma palavra. Eu ministrei aqui uma mensagem, mas você aí ouviu pelo menos mais 2 mensagens diferentes, porque a sua necessidade ela é diferente da minha. Talvez nós tenhamos até algumas necessidades que sejam ali conjuntas uma com a outra, não é verdade? Mas você tem uma necessidade que é só tua. Você tem uma luta que nem a pessoa que é o seu amigo mais íntimo, ele compartilha isso com você. Você tem coisas que você fala só para o Senhor, só para Deus. E como nós cantamos aqui, o Espírito Santo que pega o gemido inexprimível, tem coisas que só Ele é que sabe. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor te anima nesta noite. E Ele diz que Ele é com você. E Ele diz para você, não se assuste, se coloque lá nos campos abertos. Use as ferramentas que você tem. Se a única ferramenta que você tem é a inteligência, é o curso que você fez, usa isso, meu irmão, coloque nos pés do Senhor e diga ao Senhor: Senhor, nessa crise que eu estou enfrentando, Senhor, a única coisa que eu tenho para enfrentá-la, Senhor, é aquele certificado, aquele diploma que está ali pendurado na minha parede, Senhor. Eu não tenho mais nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho empresa, talvez você pode até dizer, eu não tenho nem amigos, Senhor, mas eu quero dizer que o Senhor vai pegar essa ferramenta que você tem aí, e essa ferramenta vai ser somente o primeiro passo na grande vitória que o Senhor te coloca a partir deste momento.
Talvez você está falando: olha, eu não tenho muita coisa não, mas eu tenho um carro, ou eu tenho ferramentas de trabalho. Talvez você está lembrando aí agora que você tem uma ou duas coisas aí que você pode colocar à disposição para vencer essa luta que você está passando. É isso que o Senhor está convocando, é isso. Talvez você também não está entendendo que você um dia pregou a palavra do Senhor, você evangelizou, você falou do amor de Deus para alguém. Talvez um dia você tinha o ânimo de dobrar o seu joelho às madrugadas e orar por alguém, e hoje você não está com todo esse ânimo mais. Já tem alguns dias que você não faz mais isso. Em nome do Senhor Jesus, retome a sua caminhada, meu irmão. Levante a tua cabeça e lembra que o Senhor é grande, que o Senhor está contigo, e Ele vai te abençoar, porque Ele peleja com você. Você não está sozinho nessa peleja, você não está sozinho nessa batalha. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Põe a sua mão sobre o seu coração neste momento aí, e eu vou fazer uma oração por você aí neste momento agora. Pai, aqui está o seu filho, aqui está a sua filha. O Senhor conhece a sua luta diária, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, qual é o momento, Senhor, no ápice do seu sofrimento, da sua dificuldade. E o Senhor sabe, Senhor, aquilo que até então tinha roubado a paz do seu filho, da tua filha, Senhor. Mas o Senhor nos trouxe aqui, Senhor. E se o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, é porque o Senhor está agora colocando força, ânimo, Senhor. O Senhor está dando projetos de vida. O Senhor está avivando agora, Senhor, esta vida. O Senhor está devolvendo a paz, a alegria de viver, a alegria da salvação. O Senhor está derramando do seu bálsamo sobre essa vida, Senhor. O Senhor renova, Senhor, agora esta pessoa. O Senhor é grande. Nós declaramos que o Senhor não somente é grande, o Senhor é temível, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o advogado dos advogados, o Senhor é o juiz que julga as nossas causas. O Senhor é aquele que toma as nossas mãos, que nos esforça, nos levanta e diz: eu sou contigo. E é por isso que o Senhor nos trouxe aqui, para que essa palavra de vitória fosse liberada sobre a vida do teu servo e da tua serva, Senhor. Agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu agora dou uma palavra, Senhor, de vitória sobre este desânimo, que nunca mais vai prender essa pessoa em sua casa, que nunca mais vai deixar ela, Senhor, em segundo plano, Senhor, no projeto de vida pessoal, que nunca mais vai enxergar que as pessoas são maiores do que ela, não, pois o Senhor grande e poderoso está com a sua filha. Deus, no nome de Jesus Cristo, agora, Senhor, retira, Senhor, deste coração, desta mente, Senhor, todo sentimento de inferioridade, todo complexo, Senhor, e dá capacidade para vencer, dá capacidade, Senhor, de elaborar projetos, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas angústias, Senhor, e diz a sua palavra que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor na cruz do Calvário, e por causa desta vitória do Senhor na cruz, agora nós também somos vitoriosos em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa o seu filho, que chegou aqui de cabisbaixo, Senhor, talvez envergonhado por uma situação que ele não queria estar vivendo, Senhor, e isso, Senhor, causou a ele angústia, sofrimento e desânimo. Agora, Senhor, tome as suas mãos, levante-o, exalte-o, Senhor, usa, Senhor, as ferramentas que este homem, que esta mulher tem ao seu serviço, Senhor. Senhor, alguns é a inteligência que o Senhor deu, alguns é o conhecimento, uma habilidade natural, um dom específico, Senhor, um recurso material. Deus, quem sabe, Senhor, o recurso que ele não tem ainda, mas vai estar em suas mãos ainda esta semana, Senhor. Usa-o, Senhor, multiplica, ó Deus amado, as possibilidades na vida do seu filho e da sua filha, Senhor. Eu declaro vitória, Senhor. Eu declaro um povo vencedor. Eu declaro Jesus Cristo à frente, o Espírito Santo no coração, no trono das nossas vidas, Senhor, porque o Senhor vive, porque o Senhor reina, Senhor. Meu Deus, o nosso irmão e a nossa irmã que tem vindo aqui às quinta-feiras, Senhor, buscar de Ti, Senhor, uma vitória especial, Senhor.
aí onde ele está agora, Senhor, no seu banco, Senhor, com a sua mão sobre o seu coração. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu concordo com a bênção sobre a vida do teu servo e da tua serva, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Agora, Senhor, abençoa essa família, essa empresa. Deus, e que haja salvação, Senhor. Que haja cura divina, Senhor. Que haja mudança de vida. Que haja qualidade de vida, Senhor. Levanta essa empresa, Senhor. Essa vida profissional, ó Deus. Restaura, alimenta. O Senhor é aquele que nos fortalece. E é no Senhor que nós enxergamos todas as possibilidades, Senhor. E nós declaramos isso, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre e sempre. Meus lábios vou profetizar, manifestar a graça, abençoar que Deus quer. Vou profetizar, manifestar a graça, abençoar que Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Na liberdade que o Senhor te deu agora, meu irmão, põe a mão sobre a vida do teu irmão aí, profetize bênção sobre a vida dele, usa do ministério de sacerdócio que o Senhor colocou na sua vida. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar isso, graça, abençoar que quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar que Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca cessará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Aleluia. Nós já estamos terminando. Tome o seu assento por alguns minutos. Nós vamos neste instante, abençoar a vida dos nossos irmãos que são mais carentes. Os irmãos já sabem, né? Mas antes disso, tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui nesta noite? Irmão aqui, mais uma irmã, duas, três. Opa, uma família, que bonito. Deus abençoe. Uma alegria recebê-los aqui, viu? Que Deus abençoe grandemente. Você é nosso convidado a retornar, viu? Que Deus abençoe de maneira extraordinária. Que a realidade desta canção que nós cantamos
esteja não somente na sua vida, mas na vida de todos os seus familiares. Que Deus abençoe grandemente, é uma honra tê-los conosco. Vamos dar um bem-vindo aos nossos visitantes? Sois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Então, para que os nossos visitantes saibam, né, nós aqui já sabemos, na terça-feira, a oferta da terça-feira, ela é voltada para assistência social, as famílias que nós socorremos com cestas básicas, algum remédio, alguma complementação de alimento, e nós vamos fazer isso com muito carinho neste momento. Eu quero chamar aqui o pastor José Jorge, está fazendo essa oração, e nós vamos repetir essa mesma canção aí, tá? Vamos cantar junto essa mesma canção que nós cantamos agora, enquanto nós contribuímos para a glória do Senhor Jesus. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, nós vamos neste momento entregar ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te damos graças por tudo, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que as tuas mãos de poder, Senhor, continue neste momento estendida, nos abençoando, ó Pai. Abençoa neste momento os teus filhos, Senhor, que estarão contribuindo, ó Pai Santo e Justo. Ó Senhor, com as suas ofertas, com os seus dízimos, ó Pai, que nada, Senhor Jesus, venha faltar, meu Pai. Jesus querido, nós te pedimos neste momento pelas tuas bênçãos, nós te louvamos, Senhor, e assim nós te agradecemos por tudo, Senhor da glória. Amém. Manifestar a graça, abençoar que Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar que Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma nação cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti uma nação cujas águas nunca cessarão. Nunca cessarão. Nunca cessarão. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor para todo sempre. No sábado, nós teremos aqui um culto de ações de graça pelo trabalho que nós tivemos aqui nesse final de semana. Os irmãos são nossos convidados. Começará um pouco mais cedo do que eu de costume no sábado, tá? Vai estar pregando a palavra do Senhor o pastor Clementino Francelino, ministra a palavra do Senhor com muita graça, unção. Nós teremos também uma caravana do Círculo de Oração da cidade de Sarandi, estarão louvando o nome do Senhor aqui também. E nós queremos aqui aquele grande coral também, né? Avisando os jovens e os irmãos que fazem parte do grande coral, para você vir com aquele uniforme bonito, né? Aquela cor linda, que cor que é mesmo? O echarpe das irmãs Goiaba e o uniforme preto, ficou muito bonito aqui. Então, os organizadores lembram os irmãos aí que os componentes do grande coral para virem uniformizados. Que Deus abençoe, viu, irmãos? Deus abençoe grandemente a sua vida. Pai, vamos retornar para os nossos lares agora. Nós pedimos a sua bênção e a sua proteção. Que o Senhor guarde os seus servos no retorno para os seus lares. Guarda a integridade física deles, Senhor. Que o dia de amanhã seja um dia extraordinário em sua vida. Que o Senhor abençoe as famílias aqui representadas no nome do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja abundantemente derramado sobre cada um de nós
e juntos dizemos amém e amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Porque Ele vive.